Boa noite, queridos amigos que estão aí participando da nossa série de estudos, Jesus, o Restaurador da Vida. Que alegria estar aqui para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 14, que tem como título Jesus e a Fidelidade. E eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Até que ponto você está disposto a ser fiel a Deus? Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, na última parte desse versículo, tem uma promessa bem interessante da parte de Deus para aqueles que são fiéis. E disse assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Aqui é um apelo, um chamado para que todos nós sejamos fiéis a Deus. E disse: olha, sê fiel até a morte. Fidelidade. E Deus promete que Ele vai te dar a coroa de vitória, a coroa da vida. Então, falando essa introdução para vocês, eu gostaria de falar para vocês a importância de nós sermos fiéis a Deus em várias áreas. A pergunta número 1 da nossa lição disse assim: qual deve ser a prioridade na minha vida? E aí, qual deve ser a prioridade da sua vida? O que é o mais importante? Algumas pessoas acham que o mais importante é o trabalho. Trabalham e trabalham e trabalham. Outros acham que são as viagens, os estudos, enfim. Qual é a prioridade na nossa vida? Vamos abrir aqui Mateus capítulo 6 e vamos ler o versículo 33. Disse assim a palavra de Deus: "Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Olha, busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E todas as demais coisas, namoro, casamento, trabalho, saúde, planos, viagens, tudo Deus disse que Ele vai cuidar de você. Ele vai acrescentar. Mas Deus disse, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus. O problema é que a gente inverte os valores. Muitas vezes colocamos coisas acima das pessoas. E às vezes colocamos pessoas acima de Deus. E não deveria ser assim. Primeiro deve estar Deus, depois deve estar a nossa família, depois deve estar o nosso trabalho, os nossos planos, enfim. Mas a prioridade sempre tem que ser Deus. E depois vem a família. Por que isso é importante? Porque muita gente quer as coisas materiais, trabalha e trabalha, e o preço que tem que pagar, às vezes, é a desgraça que vai acontecer na sua família. Tem muita gente que perde a sua família porque trabalha e trabalha e trabalha e trabalha. Então, assim, a gente precisa ter a ordem das prioridades no dia a dia, pelo qual a gente precisa investir o nosso tempo. E a Bíblia é muito clara quando diz que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, aí a resposta é o reino de Deus. Segunda pergunta. Em última instância, graças a quem obtemos os nossos bens? Tudo que nós temos, finalmente, é graças a quem? Eu não sei se alguma vez você já ouviu falar a história do rei Nabucodonosor. Ele foi o rei do Império da Babilônia, o império que foi muito poderoso e é representado nas profecias como a cabeça de ouro de uma imagem. Mas assim, ele era um rei muito poderoso. E um dia ele estava aí no seu palácio majestoso e ele olhando aí os muros da cidade, os edifícios, os prédios ali, ele começou a se gabar e disse, olha, eu que construí essa Babilônia, eu que edifiquei todo esse templo aqui, essa cidade, eu. Ele não glorificou a Deus. Então assim, realmente, tudo que Nabucodonosor tinha era por causa dele mesmo? E nós? Nós aquilo que temos é por causa do nosso próprio esforço, do nosso sacrifício? Ou tem alguma coisa mais por ali? Vamos para Deuteronômio capítulo 8. Aqui em Deuteronômio vamos encontrar um princípio muito importante sobre aquilo que temos. Deuteronômio capítulo 8. Deixa eu ver aqui, versículo 17 e 18. Diz assim. Deixa eu ver aqui, Deuteronômio 8, né? 17 e 18. Diz assim:
E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá a força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto. É Ele que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Nunca disse, então, diga no seu coração, como Nabucodonosor, eu que construí essa grande Babilônia. Não. Tudo que nós temos, queridos amigos, em última instância, é porque Deus nos deu. Você tem a família linda, maravilhosa que você tem porque Deus te deu. Você hoje pode trabalhar, pode viajar, tem que fazer suas coisas porque Deus te dá a vida. Deus te dá o ar. Deus te dá o oxigênio. Tudo que você tem em última instância é de Deus. É aquilo que Deus te deu. Então, assim, alguma vez eu vi uma frase bem interessante que estava aí numa pequena plaquinha lá de trás de um carro que dizia assim, presente de Deus. E de fato, não só o carro é um presente de Deus. Tudo que nós temos é porque Deus permitiu, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu. E é por isso que disse aqui, olha, antes de você ficar falando no seu coração, é com minha força, com meu trabalho, com meu suor que consegui tudo, antes de tudo isso, lembra-te do Senhor. É Ele que está te dando tudo aquilo que você tem. Então vamos responder ali. Em última instância, graças a quem obtemos os nossos bens? A resposta é a Deus. Pergunta 3. Do que devemos devolver o dízimo? Vamos agora falar sobre duas questões. O que é o dízimo e o que é a oferta? Porque existem muitos questionamentos, tem muitas dúvidas na mente de muitas pessoas, porque se tem inventado, assim, eu posso dizer para vocês o seguinte, tem muita gente que tem feito comércio usando as igrejas para adquirir os dízimos e as ofertas de muitos crentes, de muitas pessoas sinceras que estão procurando a Deus. Mas hoje vamos estudar o que realmente a Bíblia nos fala, nos orienta com relação ao dízimo e as ofertas. Vamos lá, vamos então ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Vamos ler o versículo 20 até o 22. Gênesis capítulo 28, versículo 20 até o 22. Diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então Jacó, ele faz aqui uma promessa bem interessante e termina dizendo o seguinte: E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó faz um pacto com Deus e diz: olha, se o Senhor me cuidar na minha viagem, se o Senhor me der o alimento, se o Senhor prosperar o meu trabalho, aquilo que eu vou fazer, Jacó disse: olha, eu te prometo que eu vou te devolver o dízimo de tudo aquilo que você me der. Então, o que é o dízimo? A palavra dízimo significa décima parte. Então, é aquilo que a gente dá para Deus, a décima parte de tudo aquilo que Ele nos abençoa. O princípio que estamos encontrando aqui é que tudo o que nós temos é de quem? Tudo o que nós temos é de Deus. Mas o 10% que é o dízimo, Deus disse, olha, me devolva. Então, assim, quando a gente fala, vamos devolver o dízimo, estamos falando da décima parte das bênçãos que Deus nos deu. Na verdade, tudo que temos é dele. Mas Deus nos disse para lhe devolver o 10%. E é isso que Jacó fez. Ele disse, Senhor, daquilo que o Senhor me abençoar, daquilo que o Senhor me dê, eu vou lhe dar o 10%. Pergunta número 4. Então, ali, respondendo ao número 3, seria, do que devemos devolver o dízimo de todas as bênçãos de Deus? Pergunta número 4. Por que os dízimos, ou para que os dízimos serviam no passado e para que servem hoje? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante. Vamos primeiro ler o livro de Números, capítulo 18, depois do versículo 21. Números, capítulo 18, e depois o versículo 21. Diz assim:
E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que eles exercem, o ministério da tenda da congregação. É importante a gente estudar a história de Israel, porque ali nós vamos entender os princípios com relação aos dízimos. Aqui diz, olha, aos filhos de Levi tenho lhe dado os dízimos. Ou seja, vocês devem lembrar que eram 12 tribos e Deus os tirou da terra do Egito e os levou para a terra de Canaã. Agora, lá eles iam trabalhar a terra, construir as suas casas, plantar, enfim, iam ter uma vida normal. E todos receberam a sua herança. Mas das 12 tribos, Deus escolheu uma tribo, que é a tribo dos levitas, para que eles fossem os líderes espirituais, os pastores. Eles não deviam plantar, eles não deviam construir casas, nada disso. O trabalho dos levitas era ministrar espiritualmente. Eles eram os pastores do povo de Israel. Mas como levitas, eles precisavam se alimentar, eles tinham esposa, tinham filhos, precisavam se vestir, precisavam de um lugar para dormir, enfim. Então, nesse sentido, disse aqui, olha, aos filhos de Levi eu lhes dei os dízimos como herança. Porque os levitas não receberam uma terra, não receberam propriedade, nada disso. A herança dos levitas devia ser, eles deviam viver dos dízimos. Mas isso implicava que eles deviam cuidar do povo. Agora, pegando esse princípio, eu quero falar 3 detalhes importantes para você. Já que os levitas eles eram sustentados com os dízimos, eles tinham uma dedicação exclusiva ao ministério. Ou seja, um levita ele não podia trabalhar semeando milho, semeando batata, nada disso. Não era trabalho dos levitas. Os levitas deviam se dedicar 24 horas a pastorear o povo de Israel, cuidar da vida espiritual do povo. Eles não deviam estar se preocupados, olha, eu tenho que trabalhar, tenho que vender isso, aquilo, não. A preocupação deles era apenas cuidar do povo. E esse é o princípio que nós seguimos aqui na Igreja Adventista. Os pastores que estamos à frente da igreja somos sustentados pelos dízimos, porque é um princípio bíblico. Mas os pastores adventistas nos dedicamos exclusivamente ao ministério. Vocês nunca vão ver um pastor adventista vendendo, por exemplo, açaí, vendendo aí móveis ou alguma coisa. Não. O pastor adventista, ele é sustentado pela igreja para se dedicar 24 horas a cuidar da igreja. Dedicação exclusiva. Eu sei que em muitas igrejas não é assim. Tem muitas igrejas que o pastor é pastor só na hora do culto à noite. Durante o dia ele tem sua empresa, tem suas fazendas, enfim. Só que isso não é um princípio bíblico, tá bom? Segundo detalhe, o levita, que ele devia ser o líder espiritual, o pastor, ele não era uma pessoa rica. Jamais se tornaria rica, na verdade. Sabem por quê? Porque a sua vida, o seu ministério era apenas para cuidar dos israelitas. Eles não tinham propriedade, não tinham casa, não tinham nada. O trabalho deles era pastorear. Ninguém, assim, almejava ser levita pensando que talvez ia se tornar rico. Isso era impossível. Eles tinham aquilo que era o necessário para ter uma vida normal como qualquer israelita. Não podiam ser pobres, nem podiam ser ricos. Eles deviam ter uma vida normal. E assim acontece na igreja adventista. Os pastores que estamos à frente da igreja somos sustentados pelos dízimos, mas não há nenhum pastor que entrando na igreja adventista vai se tornar rico ou vai ser pobre. Ele vai ter uma vida normal. Obviamente estamos falando nesse estudo porque tem igrejas onde a pessoa vira pastor e se torna rico, milionário, dono de fazendas, empresas e tudo isso. Mas, biblicamente, isso não era um princípio. O levita, que pastoreava, jamais devia ser uma pessoa rica. Tem uma história na Bíblia que fala de um homem que era... o nome dele é Eucana, marido de Ana. Ele era um homem muito rico e ele era levita. E alguma vez alguém me perguntou, me disse, mas pastor, como que Eucana era rico sendo levita? Se você disse que os levitas nunca podiam ser ricos. É porque Eucana, ele não assumiu o seu ministério como levita. Ele abandonou o ministério e ele tinha uma vida normal como qualquer pessoa. Então, haviam pessoas que podiam abandonar o ministério, né? o seu trabalho de ministrar no templo.
se dedicar a outras coisas. E assim, mas dentro da igreja adventista nós seguimos esse princípio de que ninguém, assim, nenhum pastor se torna rico entrando pastorear a igreja. Isso é impossível. Terceiro, todos os levitas ganhavam o mesmo porcento, a mesma quantidade de porcentagem de recursos. Não é que um levita ganhava mais dinheiro do que o outro, não. Todos os levitas ganhavam a mesma quantidade. E assim acontece com os pastores na igreja adventista. O pastor que está aqui no Mato Grosso, aquele que está lá em Brasília, São Paulo, todos ganham igual, tá bom? Então vamos lá. Segundo princípio, aqui está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que também fala com relação aos dízimos. Deixa eu ver aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Olha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então disse uma coisa bem interessante. Trazei todos os dízimos aonde? À casa do Senhor. Aqui tem alguns princípios importantes. O judeu, o israelita, ele não administrava seus dízimos. O dízimo devia ser entregue na casa do Senhor, no templo. Era lá que os levitas escolhidos, eles administravam os recursos de maneira igual. Então, assim, eu estou falando isso para vocês porque às vezes tem pessoas que dizem, olha, eu sei que tudo aquilo que eu tenho, o 10%, devo devolver a Deus, mas eu administro. Não. Não é o doador que deve administrar o dízimo. Tá? O dízimo tem que chegar na casa do tesouro, que é a igreja. Quando você vai lá na igreja, você devolve ali seu dízimo. E era para quê? Ali disse, olha, e haja mantimento na casa do Senhor, para manter o ministério. O ministério da pregação do evangelho é uma ordem de Deus. E ele providenciou que a maneira através da qual a igreja cumprisse essa missão seja através do sustento dos dízimos. Porque para pregar o evangelho a gente precisa de recursos. Não tem como a gente avançar se a gente não tem esse sustento. Então, assim, o dízimo é para mantimento daqueles que pregam o evangelho, mas visando esses 3 detalhes que eu lhes disse. O levita jamais podia ser rico, ele devia se dedicar exclusivamente ao ministério e todos deviam ganhar a mesma porcentagem. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo apresenta mais um detalhe. Aqui no versículo 13 e 14, diz assim: Não sabeis vós que aqueles que administram aquilo que é sagrado comem daquilo que é do templo? E os que do contínuo estão junto ao altar participam também do altar? Pois assim ordenou também o Senhor, que aqueles que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Outras versões dizem assim, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, para que são os dízimos? Os dízimos são o sustento dos obreiros, dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, que eles estão levando a palavra de Deus. Então, como eles se dedicam exclusivamente para isso, eles precisam ser sustentados. Então, assim, por isso fala aí, quem prega o evangelho e viva do evangelho. Esse é o princípio que aqui encontramos. Eu sei que vocês podem ter algumas dúvidas, e é bom que vocês tenham, porque no final dessa mensagem, vamos ter o nosso momento de bate-papo, onde você pode fazer a sua pergunta e pode escolher, viu? Pode perguntar o que você quiser. Estamos aqui para aprender juntos a palavra de Deus. Muito bem. A pergunta número 5 disse agora sobre as ofertas. Olha, primeiro falamos do dízimo, já falamos que é para sustento dos pastores que têm uma dedicação exclusiva na pregação do evangelho. E para que servem as ofertas? Oferta é diferente do que dízimo. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 35. Deixa eu abrir aqui, livro de Êxodo, capítulo 35. Vamos ler o versículo 29. Diz assim:
todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão do Senhor. Aquilo trouxeram os filhos de Israel como oferta voluntária ao Senhor. Ou seja, se você ler todo o capítulo, aqui Deus fala para Moisés construir o templo, o tabernáculo, que era o santuário. E para construir esse templo, esse tabernáculo, se precisava de recursos. Você precisava de dinheiro. Então, Moisés fez um apelo por ordem de Deus, ele apelou aos israelitas, ao povo, e disse que tanto homens quanto mulheres, voluntariamente, tanto o dízimo quanto as ofertas, tem que ser uma questão que sai do coração voluntariamente. Então, homens e mulheres voluntariamente, disse, levaram as suas ofertas para quê? Para que se construísse o templo, o santuário. Então, desde aí nós vemos que o propósito das ofertas não é para mantimento dos ministros. O propósito das ofertas é para mantimento do templo, para a edificação do templo, a construção, enfim. Vamos ler outro versículo aqui em 1 de Crônicas, capítulo 29, que vai ampliar esse princípio. 1 de Crônicas, capítulo 29. Vamos ler aqui o versículo 9 para começar. Capítulo 29, versículo 9. Diz assim: E o povo se alegrou daquilo que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também ao rei Davi, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Disse agora o versículo 16: O Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e toda é tua. Olha, tudo que nos demos com alegria, voluntariamente, preparamos todas essas ofertas, é para quê? Para edificar uma casa a teu santo nome. Então, assim, o propósito das ofertas é construção de templos, construção de igrejas, comprar terrenos, manutenção, porque você sabe, quando você vai numa igreja, a igreja tem um prédio, a igreja tem porta, tem janela, a igreja tem energia elétrica, a igreja paga água, a igreja tem que ter microfone, tem que ter tudo o que vocês veem. Da onde que sai isso? Não caiu do céu. Tudo isso é comprado com as ofertas que voluntariamente e com alegria o povo entrega para a igreja, para Deus. Ou seja, para mantimento, edificação do templo. Diferente do dízimo, que o dízimo é para mantimento daqueles que estão pregando o evangelho. Agora, deixa eu ver. Tem uma pergunta a mais aqui, que está em 2 de Coríntios 9, versículo 7, que é muito importante. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um, falando aqui das ofertas, cada um contribua segundo se propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha, disse, cada um deve contribuir às suas ofertas voluntariamente, mas de acordo à sua realidade, de acordo com aquilo que se propôs no coração. Ou seja, o dízimo é o 10% daquilo que Deus nos dá. Por exemplo, se o meu sustento, meu salário é R$1.000, quanto que é o meu dízimo? R$100. Agora, esses R$100 vai ser para o sustento dos missionários, dos pastores, enfim. Agora, a oferta não é 10%. A oferta é um valor que voluntariamente eu dou para o sustento da igreja, como templo, questão material. Para pagar a luz, a água, comprar mais terrenos, materiais, enfim. Por exemplo, nós temos aqui um material, a guia de estudo, e que estudo maravilhoso. Isso não foi feito de graça. A igreja teve que comprar isso, mas foi comprado com o quê? Com as ofertas. Agora, disse uma coisa bem interessante aqui. As nossas ofertas, então, têm que ser proporcionais. Deus não disse que seja 10%. Isso é para o dízimo. Mas a oferta, você voluntariamente decide dar quanto que você quer dar para Deus. Eu quero dar 5%, 3%, tanto valor, enfim. Mas tem que ser uma coisa que sai do seu
coração e você precisa dar com alegria. Disse, você não deve devolver por necessidade. Certa oportunidade, eu morei na casa de um amigo e do lado da casa dele havia uma igreja X. E às noites era uma barulheira aí porque se ouvia só gritos. E eu lembro que, certa oportunidade, o barulho era tanto e eu ouvi toda a conversa. O pastor pegou uma conta de energia, que era mais ou menos de R$ 500. Ele disse o seguinte, olha, temos uma conta de energia aqui para pagar. O Senhor me mostrou que a pessoa que pagar essa conta aqui, Deus vai lhe dar o dobro. Quem é o primeiro? Quem é a pessoa que gostaria de pagar essa conta e ganhar o dobro de bênção? E várias mãos se levantaram ali. Algumas pessoas começaram, não, eu quero. E alguém levou aí. Mas a pessoa que foi levar aí para pagar essa conta, vocês acham que ele foi pagar por amor, por alegria, gratidão a Deus ou por interesse? Obviamente, por interesse, por quê? O pastor, ou quem estava aí pregando, falou o quê? Quem pagar essa conta, Deus vai lhe dar o dobro. Ou seja, por interesse. Ele tinha necessidade de ter mais recursos, então foi pagar a conta. E a Bíblia diz que não deve ser assim. Nada você deve fazer por interesse. Na verdade, queridos amigos, tanto os nossos dízimos como as nossas ofertas têm que ser resultado das bênçãos de Deus. Porque tem muita gente que pensam que tem que devolver o dízimo e as ofertas e esperam que Deus lhe dê alguma coisa em troca. E não é assim. Nós devolvemos os recursos, tanto o dízimo quanto as ofertas, porque Deus já nos abençoou. Então, assim, como resultado do cuidado de Deus, do seu amor, nós lhe devolvemos. Nós não damos para receber alguma coisa em troca. Nós damos porque Ele já nos abençoou. Então, é isso que está falando aí. Então, as ofertas são proporcionais de acordo às bênçãos que Deus me deu. Quanto mais eu sou abençoado, eu mais vou ter condições de ofertar. Quanto as bênçãos foram poucas, tão pouco será a minha oferta. Não teve bênção, não terá oferta. Mas assim, quanto mais Deus te abençoe, você precisa ser mais fiel. Então você já sabe agora a diferença, viu? O dízimo é para o sustento dos ministros e a oferta para o sustento do templo, tá? A estrutura física. A pergunta número 6 disse assim: o que Jesus ensinou sobre os dízimos e as ofertas? Vamos ler 2 textos da Bíblia que vai abrir os nossos olhos para essa questão. O primeiro deles está aqui em Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 23. Vamos ler o versículo 23. Deixa eu ver aqui. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir elas. Olha o que Jesus está nos falando. Não é só questão de dar o dízimo. Tem muita gente que diz, como os fariseus aqui, que dão o dízimo e as suas ofertas, mas não amam o próximo, não cuidam do próximo, não fazem assim, não agem com justiça, e Deus se desagrada disso. Tem muita gente que pensa, porque deu o seu dízimo, sua oferta, está tudo ok ali. Não. É importante a nossa fidelidade, mas também Deus quer que no dia a dia a gente ame as pessoas, cuide das pessoas, fale com amor, tenhamos os frutos do Espírito Santo. Então, assim, uma coisa é a nossa fidelidade, mas outra parte também assim que complementa é a maneira como nós agimos com as pessoas que estão ao nosso redor. A última pergunta, o último texto bíblico está aqui no livro de Marcos. Marcos capítulo 12. Vamos ler o versículo 41 até o 44. Diz assim, tem uma história bem linda. Estava Jesus assentado defronte da arca do tesouro, do templo, do santuário, e observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 reis.
E chamando os seus discípulos, lhes disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram daquilo que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, assim, dois tipos de pessoas, a viúva e os ricos. Os ricos iam lá, obviamente, eles davam um valor bem alto, devolviam, mas não eram fiéis, davam daquilo que lhes sobrava. Não eram fiéis de fato. Mas disse aqui a mulher viúva, aquilo que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela deu para Deus com fidelidade. Isso nos ensina uma coisa. Deus não está preocupado em quantidade. Tem que ser tanto valor, isso, aquilo, não. Deus está preocupado em fidelidade. Se R$1 é o seu dízimo, para Deus você foi fiel. Não é questão de quantidade, é questão de fidelidade. Então que Deus venha nos abençoar, que a gente desfrute das bênçãos de Deus. Eu lhe digo em nome de Deus o seguinte: nós somos fiéis não porque queremos alguma coisa em troca, mas se Deus é tão bom que Ele nos abençoa em muitas áreas. Que melhor bênção, por exemplo, ter a nossa família junta, ter que a nossa família todos tenham saúde. Que bênção ter um trabalho, um emprego, ter alguém do seu lado. Agradeça a Deus. Então seja fiel a Deus no pouco e no muito. Deus possa te abençoar. Vamos terminar fazendo uma oração. Querido Deus, querido Pai, hoje entendemos que tudo o que somos e temos lhe pertence. Mas o Senhor pede de nós que lhe devolvamos o dízimo, que é o 10%. Também que voluntariamente lhe demos a oferta para mantimento do templo. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas fiéis. Nos ajude, Senhor, a contribuirmos na pregação do Evangelho. Que nós, através da nossa fidelidade, também, Senhor, possamos levar o Evangelho para as pessoas que precisam. Te agradecemos por tudo, por esse estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. A sua tarefa está na página 46. Não deixe de estudar, viu? A nossa próxima lição é um tema importante, que fala sobre Jesus e o batismo. Então não perca, viu? Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.